Qual é o objetivo de Deus ao se revelar a nós? No estudo de hoje, nós vamos analisar uma história onde Deus dá um sonho a um grande líder de uma nação que não era cristã, e esse sonho é interpretado por um servo do Senhor. A pergunta é: o que será que nós podemos aprender sobre Deus através dessa história? É agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos concluindo mais uma semana e nesta semana estamos estudando o nosso segundo tema desta temporada, que é sobre Deus. O que estamos aprendendo sobre Deus? Como Deus se revela para nós? Estamos analisando histórias bíblicas, descrições bíblicas e percebendo um Deus extremamente amoroso, um Deus que se aproxima de nós, mesmo que em determinados momentos esse Deus tenha que agir de forma muito mais firme, dura, como a gente pode analisar, como nós vimos na história de ontem, que a expressão do amor de Deus também é dada quando ele decide destruir a terra através do dilúvio. Mas em todo aquele período, houve a misericórdia, houve a graça, o Senhor se apresentando, dizendo: eu quero salvar você. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, como eu mencionei, nós vamos estudar a história que na Bíblia é descrita como o sonho que Deus dá para Faraó, o líder da nação egípcia, a nação mais proeminente, mais significativa, e Deus dá um sonho mostrando 7 anos de prosperidade e 7 anos de miséria. O que nós aprendemos dessa história e como Deus usa o seu servo na Bíblia, descrito como José, um homem temente a Deus, mas um homem que passou por momentos de dificuldade, mas que sempre confiou no Senhor Jesus. Eu quero convidar você a estudar junto comigo. Você já pediu, você já recebeu aí na sua casa a revista Esperança, eu creio? Ainda não? Então ligue para a gente agora e peça a sua revista. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para atender você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Quero lembrar a você que gosta de estudar a Bíblia, você que deseja conhecer mais da Bíblia, desenvolver a habilidade de entender o texto bíblico. Eu estou falando durante toda a semana. Olha, semana que vem tem a nossa NT Play Week. Isso mesmo, a arte de estudar a Bíblia. Vai ser de segunda a sexta, 22 a 26, às 8 horas da noite. Se você já teve dificuldade para entender algumas partes da Bíblia, alguns textos que podem ser difíceis, eu queria dizer para você que a gente vai ter essa semana transmitida aí pelo nosso canal no YouTube. O que você vai fazer para participar? Você vai fazer a sua inscrição. É isso mesmo. E essa inscrição é gratuita. O nosso convidado é o pastor Lucas Igor, super dinâmico, você vai gostar, habilidoso, e eu vou acompanhar essa semana também. Como você faz a sua inscrição? Simples, é só você entrar aí no site novotempo.com/participar. novotempo.com/participar. Você vai receber um link e aí todas as noites você faz o seguinte: assiste o Escola Bíblica até às 8 horas, e a partir das 8 você assiste a nossa semana especial no NT Play Week, tá bom? Então entre agora, faça a sua inscrição, novotempo.com/participar. Está aparecendo aqui, né? Está aqui,
Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? 22 a 26, acesse novotempo.com/participar. Tá bom? Vamos lá? Vamos mergulhar mais uma vez no texto bíblico, na história bíblica. Vamos orar? Pai, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Ajude-nos a entendê-la. Para alguns, talvez uma história que nós já ouviram muitas vezes. Outros, talvez, será pela primeira vez que o texto bíblico, que a palavra nos impressione. Aqueles que já conhecem e aqueles que vão conhecer. Que a gente seja impressionado pelo poder do Espírito Santo na nossa mente e que a gente aplique na vida. Que a bênção do Senhor esteja na casa de cada um dos nossos telespectadores. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 41. Gênesis, o capítulo 41. Nós estamos, durante essa semana, estudando o livro de Gênesis, vimos a criação, vimos a queda, vimos a história de Caim e Abel, vimos o dilúvio e estamos vendo, através dessas histórias, a revelação de um Deus. Porque Deus é um Deus que se revela. Aquilo que Ele vai fazer, e Ele revela o seu amor e a sua graça com todas as pessoas, para todas as pessoas, em todo o mundo, para todas as nações. É bom a gente lembrar que a graça do Senhor, a revelação do Senhor, não se limita somente para um ambiente cristão. Porque Deus quer se revelar a todos, em todos os cantos da terra. De alguma forma o Senhor está se apresentando. Para mim, eu já devo ter dito isso aqui alguma vez, é um mistério, sabe? Como é que Deus atinge, Deus alcança todos os lugares. Até porque o processo de compreensão, o processo de raciocínio, até o pensamento, ele se diferencia de região para região. Vamos pensar, na nossa cultura já existe uma diferença do processo de compreensão. Agora imagina quando a gente sai da nossa cultura, entramos numa cultura que nem é primariamente cristã. Estamos falando no nosso país, um país de maioria cristã, e quando nós não temos essa maioria cristã, um país que não tem tradições cristãs, o Senhor está se revelando ali, o Senhor está se apresentando, porque o Senhor deseja que todas as pessoas no mundo inteiro conheçam do seu amor. E ninguém, eu já mencionei esse texto, ninguém será indesculpável, ninguém poderá dizer em nenhum momento, eu não sabia. Até porque essa compreensão, a crença, a necessidade, os valores espirituais, os princípios de vida, eles estão no nosso próprio DNA, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E vamos analisar hoje um pouquinho mais desse Deus que se revela na história que está em Gênesis capítulo 41, versos 1 até o verso 32. Antes de a gente ler aqui, eu só quero contextualizar para você alguns aspectos que são importantes, porque a história deste personagem que vai atuar de forma direta começa lá no capítulo 37, tem um pequeno aparente interlúdio ali no capítulo 38, mas que de alguma forma se aplica a toda a história. Mas a história é desse homem, desse menino, jovenzinho, José, filho de uma grande família, e ele tinha muita sensibilidade para as coisas espirituais, e ele era, de alguma forma, era apresentado pelo próprio pai preferência em relação a ele. Isso causou nos próprios irmãos inveja, perseguição. Se você vai lá, por exemplo, para o capítulo 37, que os irmãos desenvolvem o ódio para com José, essa palavra se repete, por exemplo, no verso 6, se repete no verso 9, isso vai se desenvolvendo ao ponto, eu vou tentar resumir aqui, para você que talvez não conheça a história, vale a pena ler, ao ponto de José, aos 17 anos, ser vendido como escravo pelos seus irmãos
passava uma caravana e ele é vendido, vai como escravo para o Egito, e eles simulam a sua morte. E eles contam essa história para o pai, que, né, primariamente eles querem matar o irmão, né? Daí eles matam o cordeiro, pegam a sua veste, um traje especial que o pai havia dado, simulam a morte e ele é vendido como escravo. Lá, como escravo, ele vai trabalhar na casa de um oficial, ele é dedicado àquele oficial, à sua casa, mas a mulher desse oficial tem investidas com ele, tenta seduzi-lo, né? E ele se mantém fiel e em determinado momento ela simula que ele teve interesse nela. Resumidamente, ele é preso, ele vai para a prisão. E aí, aqui tem um detalhe interessante, né? O próprio líder lá, o próprio líder militar, Potifar, se ele acreditasse naquilo que a mulher estava falando, José teria perdido a vida. Então isso revela que Deus cuidou de José. José manteve-se fiel, ficou na prisão e 13 anos vão se passar. 13 anos vão se passar. Lá na prisão, ele revela o sonho para o padeiro e o copeiro. E ele até sugere que ele pudesse ser liberto, que o copeiro pudesse libertá-lo em determinado momento. Eu sempre confundo, é o copeiro ou o padeiro? Deixa eu só abrir aqui para você. Sempre confundo se é o copeiro ou o padeiro que ele pede para... vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, exatamente, é o copeiro, porque o padeiro vai morrer e o copeiro é aquele que vai ter um bom resultado. Mas ele continua na prisão. E mesmo na prisão ele continua fiel. A gente poderia analisar os detalhes aqui da história porque é bem interessante. E 13 anos se passam. E agora, depois desses 13 anos, estamos falando de um menino que se transforma, né, num homem, mas que é fiel, mas passa 13 anos em sofrimento. Mas sempre dedicado ao Senhor. E estamos falando de uma nação que dominava, a nação egípcia. Dominava aqueles países, uma nação proeminente. E agora nós chegamos ao capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos completos do quê? Da revelação do sonho que ele deu ao copeiro. Parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias, à vista e magras. E pararam junto às primeiras, na margem do rio. Verso 4 agora. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Deu para entender? Deu para entender o texto? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Essas vacas magras consomem, destroem as vacas gordas. 7 espigas que davam fruto, e aparecem 7 espigas mirradas, e destroem essas 7 espigas. Isso perturbou. O sonho tem 2 momentos. Lembra quando eu falei a respeito dos sonhos dentro da cultura? Esses líderes que não estavam ligados à orientação divina acreditavam que os sonhos eram uma revelação dos deuses. Isso aconteceu com Nabucodonosor, quando nós estudamos como entender uma profecia na semana passada.
Então, de alguma forma, isso atormenta, isso angustia. O que os deuses estão querendo me dizer? E se você analisar o texto bíblico, é bem interessante. Quando a gente vai para o capítulo 41, a gente tem uma sucessão de repetições no texto bíblico a respeito de Deus. A gente vai ver isso. Por exemplo, no verso 16, respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Vai repetir no verso 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. E você vai na sequência, verso 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Ele repete lá no verso 30. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. E aí vai. Lembra quando a gente falou sobre como entender o texto bíblico, que na repetição das palavras há uma intenção do autor bíblico? E a intenção do autor bíblico aqui, Moisés, que está descrevendo essa história, contando a história que havia acontecido com José no Egito, ele está dizendo: Deus é soberano, Deus está se revelando, Deus se preocupa, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no comando. Nem tudo que acontece é da vontade do Senhor, mas nada está fora do controle do Senhor. Por isso a repetição, é Deus que está mostrando, é Deus. Vamos ler o texto. Faraó chama, e isso de alguma forma se repete lá em Daniel, né? Chama os seus intérpretes, mas ninguém consegue interpretá-lo. Versos 9 a 11. Então disse a Faraó o copeiro-chefe, aquele que José havia revelado o sonho. Os dois, o copeiro e o padeiro, haviam sido expulsos do trono do Faraó, foram para a prisão. José interpreta o sonho que eles têm e o copeiro é restabelecido. E aí José diz para o copeiro: lembra de mim, tá? Lembra de mim. E 2 anos se passam. O capítulo começa, o capítulo 41, dizendo: 2 anos se passam. Quero só abrir uma janelinha, já vou fechar aqui. Tem horas que a gente pede as coisas e elas não são respondidas imediatamente. Estou falando para você nesse momento que pediu ou que está pedindo algo para Deus, está esperando e isso não tem acontecido. Não deixe de confiar. Não pense que Deus está calado, que o Senhor esqueceu de você. 2 anos se passam. Eu sei que o tempo de espera pode ser extremamente angustiante. Extremamente. Mas não deixe de confiar. O Senhor está no comando. Então vamos lá. Então disse a Faraó copeiro: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, nós tivemos um sonho. Na mesma noite, nós dois, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Olha a descrição da história, que coisa linda. Como a narração da história, ela faz a gente mergulhar. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Tem um detalhe aqui importante, que é a identificação. Um jovem hebreu. Essa identificação é para dizer para Faraó: ele não faz parte da nossa cultura, mas também reporta a sua crença. Porque Deus
se revelava, o Deus verdadeiro se revelava diante da cultura totalmente oposta. Nós não podemos subestimar que Deus não está cuidando e se revelando ao mundo. Ainda que pareça que o mal, como eu mencionei já, que o mal está vencendo, Deus está se revelando. Deus tem pessoas em todos os lugares, Deus tem formas, Deus tem maneiras de se apresentar. E existem em todos os lugares pessoas sinceras que estão buscando. Está aqui, jovem hebreu. 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó, ao líder daquela nação, ao comandante daquela nação. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim. Verso 13. Está aqui, ó. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E aí, ele vai repetir, no verso 16, vai repetindo. Deus é Deus. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. 7 anos de prosperidade, 7 anos de que nós vamos nos preparar. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Verso 28 e verso 29. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, o que Deus manifestou a Faraó, o que ele há de fazer. Lembra? Ele já repetiu essa expressão várias vezes a mesma ideia. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Quando eu digo para você, querido, que você que está me ouvindo aqui, que nós não devemos ir à Bíblia apressadamente, que nós não devemos nos deter ao texto bíblico apressadamente, que nós devemos ler a história como um todo, ler o contexto, mesmo que estejamos lendo uma parábola, que estejamos lendo uma profecia, que estejamos lendo uma poesia, não importa. Quando nós nos deparamos com o texto bíblico, nós temos que parar diante dele, porque quem está falando é Deus. E aí eu vou perceber esses detalhes, como a gente está fazendo aqui agora. A repetição, Deus está revelando a você, Faraó, o que ele há de fazer. Quem era Faraó? Um líder de uma outra nação? Uma pessoa que não estava ligada diretamente a Deus, que não tinha as crenças monoteístas que nós temos aqui. E você sabe que o Senhor se revela e de alguma forma o ambiente é contagiado. O Senhor está se revelando, disse José. Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Seguir-se-ão 7 anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus apressa a fazê-la. Faraó, Deus falou de 7 vacas gordas, de 7 espigas cheias, de 7 vacas magras, de 7 espigas mirradas, porque esse recado é importante e o Senhor vai logo executar a sua obra.
O Senhor tem dado inúmeros recados para a gente todo dia. Quanto mais o tempo passa e mais nos aproximamos do fim da história deste mundo, de alguma maneira o Senhor vai apresentando mais e mais sinais. Como na descrição do texto em Mateus capítulo 24, como uma mulher que está a ponto de dar o bebê, as dores de parto vão se intensificando. Deus vai mostrando os sinais e dizendo: o fim se aproxima. Porque a palavra é certa e ela se cumprirá. A pergunta, querido, que a gente tem para fazer aqui é: o que essa história tem a ver comigo e com você? O que essa descrição tem a ver comigo e com você? A gente pode ler essa história simplesmente como uma história, né? A gente pode, e você que talvez está me ouvindo, já leu essa história inúmeras vezes. Talvez você já tenha ouvido a história de José e o sonho de Faraó e a interpretação muitas vezes. Mas eu quero que essa história nos impressione hoje de novo. De que forma? Deus está se revelando para todas as pessoas. A gente vai ver na segunda-feira, mais uma vez, a ênfase de que Deus se revela e Deus está interessado na salvação de todos, mesmo aqueles que não estão ligados diretamente ao cristianismo. E o Senhor está se apresentando para ele. Mas o Senhor está se apresentando para mim e para você hoje que lemos a Bíblia. Eu e você que talvez professamos a vida cristã. Será que nós não precisamos parar diante do texto bíblico e com paciência, com calma, não dizer assim: eu já conheço essa história, e dizermos assim: o que o Senhor tem para me dizer hoje através dessa história? Você gostaria de ler a Bíblia dessa forma? Deus está se revelando. Deus mostrou para José que: José, valeu a pena você confiar em mim. Eu não desejei a dor e o sofrimento, a injustiça com você, mas valeu a pena você confiar em mim. E o Senhor vai, através daquele momento, fazer com que José se torne o governador do Egito e aquele que vai comandar todo esse plano para que não falte alimento. Porque o Senhor está preocupado com todas as nações e o Senhor vai usar José numa nação que não era cristã, uma nação pagã, para ser uma bênção. Isso não é extraordinário? É o que o Senhor deseja fazer em nós, por nós, através de nós, para todas as pessoas. Você deseja abençoar a todos? Deseja ser abençoado? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela revelação do Senhor, Teu cuidado em todos os momentos. Abençoa cada um dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora. Meu Deus, esteja com eles. Que a bênção esteja sobre sua casa, sua família, sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para você um bom final de semana. Não esqueça, vá à igreja, desfrute momentos com a sua família, tá bom? A gente se encontra segunda-feira. Tchau!